Abra lá em Zacarias capítulo 8, nós vamos ler os versículos desta festa, 20 a 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Diga: eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido o que Deus está convosco. Aleluias. Queridos, esse texto que eu li, ele marca uma frase bem conhecida quando nós queremos enfatizar de quem é essa voz. E ele diz: veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos dizendo. Então ela tem um dono, foi o Senhor quem o disse. E a partir daí nós começamos a ver 3 promessas gloriosas nesse texto, e nós vamos estudar essas promessas. A primeira dela é que Deus iria transformar o lamento daquele povo em regozijo, em uma alegria. No verso 19 ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, o jejum do 5º, do 7º, o jejum do 10º será para a casa de Judá gozo e alegria e festividades solenes. Por isso, amem a verdade e a paz. Observe aqui algo extraordinário. No lugar do choro, no lugar da aflição, no lugar dos lamentos, dos vários jejuns que eles fizeram, Deus estaria ali instalando no meio do seu povo um tempo novo, um tempo de alegria, um tempo de regozijo, um tempo de grandes festas. Diga: grandes festas. E por que Deus iria fazer isso? Porque Ele estava indicando que estava vindo uma mudança completa na vida dos seus filhos. Ei, quando Deus transforma o teu choro em alegria, Ele já está dizendo e sinalizando: estou a ponto de fazer uma grande mudança na sua vida. E às vezes nós não acreditamos, e quando falamos isso, acha que é um jargão, e com aquela cara de maracujá maduro diz: amém. Amém, eu creio. Crê assim? Quando Deus dá algo no nosso coração, irmãos, precisamos ter aquela pegada de dizer: eu recebo mesmo, Deus, essa mudança, e a partir de hoje eu começo a tomar posturas de mudança. O povo de Israel trouxe muito pranto do seu passado, teve muito choro, muito jejum. Por que isso tudo? Porque houve a destruição de Israel, de Jerusalém, e a destruição do seu templo. Houve o desterro da maior parte do seu povo, houve a perda da soberania nacional, e ainda a falta de domínio e a posse da terra prometida lá para os seus antepassados. Mais do que isso, a ação de Deus de restituir tudo aquilo que foi perdido. Deus decidiu: vocês perderam, ok, mas eu vou restituir. Você não fique chorando, não fique gemendo, não fique sofrendo, porque você tem um Deus que faz restituição, que devolve legados, que traz de volta o que nós perdemos. Por isso que aquele pranto, Deus estava mudando, que Ele iria reconstruir tudo que foi derrubado, os muros de Jerusalém, os muros de proteção que eu e você derrubamos, porque deixamos de credibilizar a palavra de Deus. E mais do que isso, Deus estava dizendo: eu vou restaurar todo o abatido. Diga aleluia. E o que Ele vai fazer? Eu vou produzir uma alegria incomparável e contagiante. Diga aleluia. Cutuca aí teu irmão: meu irmão, está preparado? Virá sobre ti uma alegria
incomparável e contagiante. Então comece a sorrir, comece a sorrir, a tua bênção virá sobre a tua vida. Diga aleluias. Isso, irmãos, não deve ser motivo de você ter descaso em relação a Deus, porque Deus estava dizendo, eu vou fazer, mas não vai relaxar, não vai viver o velho outra vez, não vai voltar aos padrões morais e imorais da vida velha, não, nada disso, isso ficou para trás. Deus está querendo nos dizer, irmãos, que Ele apresenta uma nova ordem. Olha o que está no final do versículo. Qual era essa ordem? Amar a verdade e a paz. São duas coisas que não pode faltar na minha e na sua vida: verdade e paz. Diga verdade e paz. Isso. Qual é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Ele não pode faltar na minha e na sua vida. Ele precisa estar atuante, a sua boca precisa estar falando verdade constantemente. A verdade é a palavra. Por que isso? Porque isso é o encorajamento e não apenas para você se esforçar de ser. Ele vai fazer acontecer. Eu não preciso exercer um esforço além, se Ele já transformou a minha realidade, passa a ser algo natural, e não eu tenho que fingir que sou, me esforçar para vencer, fazer tudo para não cair de novo. Não, querido, você nem pensa em voltar ao passado, nem pensa em voltar à velha vida, também não quer não quer continuar a manter aquela guerra diária com a sua própria carne. Por isso que o Senhor, Ele ensinou que nós precisamos superar essas áreas da nossa vida e ser filhos abençoados de paz e de alegria. A paz hoje é algo que está em extinção em muitos corações, até de crentes. Qualquer tempestade está perturbado, qualquer tempestade está com insônia, qualquer problema, eu não estou mal, está difícil. Não, meu irmão, mal é quem está doente. Quem não tem nenhuma doença física está mal por quê? Não é? Precisamos olhar a vida de uma maneira diferente, porque a alegria, ela restaura. A alegria restaurada, irmãos, é aquilo que os judeus começaram a viver. Esses judeus, eles não poderiam de modo algum, eles viverem na tristeza e na angústia, porque agora o Senhor já estava fazendo promessas novas para eles. O profeta estava aqui sendo usado para levá-los a ter ações diárias de festa diante de Deus. Mas eu não tenho motivo de fazer festa, mas você já está antecipando a grande bênção que já está vindo. Quando você não festeja aquilo que você almeja ter, você não é digno de receber, porque você nem credibiliza aquilo que Deus está querendo dar para nós. A segunda promessa é que os gentios do mundo todo buscarão e seguirão ao Senhor. A sua presença será vista onde, irmãos? Diga, em Jerusalém. O verso 20 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, virão ainda povos e moradores de muitas cidades. Eles vão para onde? Para Jerusalém. E quando ele usa essa expressão, ele está falando, olha, está vindo uma grande mudança que Deus vai fazer. Que mudança é essa? Ele vai fazer com que os gentios sejam apresentados aos judeus. Os gentios voltem para Jerusalém. Os gentios passem a viver o que está escrito em Zacarias capítulo 1, versículo 15. Vamos lá. E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostosos, eles auxiliaram no mal. O que o Senhor está dizendo? Que aquele povo rejeitou a Deus, rejeitou a sua palavra, rejeitou o seu povo, e eles iriam voltar, ainda que eles não amassem Israel, mas eles disseram, virão para Jerusalém. Deus iria mudar o coração daquele povo, para que eles encontrassem em Israel aquilo que eles que eles não queriam antes.
Vejam, irmãos, que era um período em que Deus iria derramar uma ira punitiva sobre aquele povo. Diga misericórdia. E aí, antes de isso acontecer, ele gera um poderoso avivamento, que aqueles povos iriam abandonar toda a rejeição que eles tinham contra Deus de Israel, contra os judeus, contra Jerusalém, e iam passar a buscá-lo, como está no versículo 21 e 22 que nós lemos aqui. Iriam vir de todos os lugares, por isso ele usa esse verbo virão. Virão demonstra que eles vão ter um destino só, eles vão vir ao Senhor dos Exércitos, que vai estar em Jerusalém. É tremendo quando você para analisar isso aqui, porque eles estão buscando adesão quando não tinha, havia uma rejeição, havia uma separação muito forte entre o povo judeu e todos os outros gentios, até pelos próprios judeus, porque achavam que Deus era só deles e não dos outros. E aqui Deus está dizendo que iria convertê-los a ele em larga escala, irmãos. Iria haver um movimento, vai haver, né? Um movimento tão contagiante que uns iriam passar a convidar os outros, como diz o texto, a fim de que eles façam a mesma coisa. Olha o que está escrito no verso 21: e os moradores irão um ao outro dizendo: ei, nós estamos indo fazer súplicas diante do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, e eu irei também. O que ele estava fazendo? Um convite, e se incluía. Esse era um trabalho evangelístico, que é o mesmo que eu e você temos que fazer hoje. Ei, vamos adorar o Senhor na casa dele, eu vou também. Aí entra o teu poder de influência, o teu poder de convencer, o teu dom evangelístico para atrair pessoas para vir à casa do grande rei. E é a mesma coisa, esse verbo, irmãos, estamos indo, na outra versão, à casa do Senhor. Ele estava apontando para algo muito forte. Esse é um projeto para o plano futuro, e nós não chegamos lá ainda, mas nós estamos indo. Diga aleluias. Isso é um movimento, irmãos, que precisa estar em plena ação na minha e na sua vida. Para onde você está indo? Estou indo para casa. Mas a nossa casa celestial não é neste mundo. Então precisamos estar dando passos, porque nós estamos indo na direção do amado da nossa alma. Nós estamos caminhando em direção da nossa redenção de fato, onde a igreja será arrebatada com o Senhor Jesus. Por isso que, além de estarmos indo, é surpreendente ver como exerce essa influência. Eu estou indo, mas eu não estou sozinha. Vamos à casa do Senhor, vamos encontrar com o Senhor. Eu também estou indo, se inclua, porque vai lá para a igreja. Tem muita gente que vê o outro caído, derrubado, e diz: você precisa ir para a igreja, você precisa buscar Deus, você não, vamos, leva junto, se inclua, seja essa pessoa que vai dar a mão, que vai levantar o caído, o abatido, o ferido, o desistido, o necessitado. Vamos lá, meu irmão, eu vou com você. Pega na mão dele, leve para a presença do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, dentro dessa perspectiva, a declaração final que pega aqui é: eu também irei. E isso às vezes não acontece porque falta convicções. Para onde você vai mesmo? Eu não sei. Eu não sei não, eu não sei nem se eu sou crente, eu não sei nem se eu vou para a glória não, eu tenho medo de morrer. Quantas pessoas, irmãos, falam isso? E é triste porque muitas vezes está muitos anos na casa do Senhor, está muitos anos com o rótulo de crente, e Deus não quer você religioso, Ele quer que você tenha convicções.
eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu fui perdoado dos meus pecados, minha vida foi transformada, eu estou indo para a presença dEle. Não fique em cima do muro sem saber para onde você vai, decida já, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda nesse lugar. Por isso que na mente desse que fala, irmãos, ele fala tendo uma certeza que a nação está partindo, o país está andando. Israel sabe com certeza que a sua nação, ela estava indo para encontrar-se com Deus, e agora estava chamando aqueles que estavam chegando em Jerusalém. O texto retrata isso, irmãos, a necessidade de levá-los a buscar a Deus, para que eles tenham um encontro pessoal, e é como uma grande marcha, o povo de Deus indo ao encontro do Messias. Diga aleluia. Em resumo, esses anúncios que marca nesse texto, irmãos, ele fala de algo muito pessoal, fala de transformação de pessoas, ele fala de mudar a nossa posição de ouvinte para ser pessoas mais destemidas, evangelistas mesmo, que não têm vergonha de Jesus, que não têm medo de falar dele, que não têm medo da galera gozar, que não têm medo de ser cancelado na internet, mas tem amor àquele que nos salvou, que anda realmente com dedicação na presença do nosso Senhor, para revelar àqueles que convivem conosco a nossa verdadeira fé e o que nos motiva a prosseguir nessa jornada. Nossa motivação, irmãos, não é financeira, não é promocional, não é status, não é nada disso. É um dia poder ver a face do nosso Senhor Jesus. Não tem um prêmio mais glorioso do que você poder entrar e ver o Rei da Glória, e abrir-se os portais de fato, para que o Rei da Glória entre e diga: vinde benditos de meu Pai. Imagine a alegria do Senhor em olhar o seu rosto, a satisfação de saber que você perseverou, que você manteve firme a sua fé, que você não vacilou porque teve isso, aquilo outro, mas você estava ali crendo que esse dia ia chegar na sua vida. Por isso que é preciso que você repita sempre isso: eu também irei, eu também vou ver o meu mestre face a face, eu também vou ver minha família junto comigo naquele lugar, eu também irei e verei milhares e milhares e milhares de pessoas rendidas aos pés de Jesus. Nós não podemos ser egoístas, irmãos, de querer ir sozinhos. Já estou crente, já me converti, está tudo certo. Não, você tem uma missão, você não pode ir sozinho, você precisa chamar as pessoas para ir com você também, para buscar ao Senhor. E o resultado desse convite, do verso 21, o texto diz que foi uma maciça busca de Deus. Houve várias pessoas, irmãos, e uma grande peregrinação rumo a Jerusalém. Olha o que diz o verso 22: virão muitos povos e numerosas nações, a fim de buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém, para fazer súplicas diante do Senhor. Deixa eu mudar um pouco o tempo do verbo aqui, porque está passando a ideia de que isso foi um passado, mas isso aqui é uma palavra profética do que vai acontecer. Nós vamos ver milhares de gentios, de pessoas que não credibilizam Deus, que perseguem os judeus, que hoje falam mal deles. Eles serão essas pessoas contempladas por essa profecia, que eles vão entrar de numerosas nações, eles virão de toda parte, porque, irmãos, eles vão buscar o Deus dos judeus. Eles vão entrar em Jerusalém, que perseguiram tanto, que falaram mal, que mataram até muitos dos judeus, mas que Deus está levando, vai levá-los a ter esse encontro com Ele. E isso será, irmãos, algo tremendo. Tem traduções que diz que serão poderosas nações.
Não importa se são poderosas nações ou numerosas nações, como na minha versão, das duas formas, poderoso ou numeroso, esse é o nosso Deus. Ele vai atrair a si todas essas pessoas para Jerusalém. Por isso que o contexto ele mostra essa declaração, porque Deus não está preocupado em mostrar seu poder, ele não é exibicionista. Quando o diabo tentou ali no monte da tentação, lança-te daí abaixo, ele disse, está por fora, eu não preciso provar nada, eu transformo essas pedras em pão, deixa de ser menino, não sou mágico, eu sou Deus. Então o diabo tenta colocar o ego da pessoa lá em cima, e nós temos que entender, irmãos, que isso não vale nada, porque tudo é ele, por ele, para eles, tudo é dele, nada é nosso, e nós temos que ter a humildade de reconhecer isso. Por isso que Deus, ele não está aqui cedendo à arrogância dos homens, muito pelo contrário, ele está trabalhando para que haja uma adesão mundial de pessoas salvas para o reino dos céus. O trabalho que eu e você precisamos ter hoje, irmãos, é apenas buscar essas pessoas para Jesus, e o Senhor diz que os atrairia a Jerusalém. Essa época da festa dos tabernáculos, várias nações, este ano tinha cerca de 80 nações representadas ali na Marcha das Nações. O último dia da festa, na sexta-feira, aquela multidão que anda nas ruas de Jerusalém profetizando bênçãos, consolando os judeus, dizendo, estamos juntos, apoiamos vocês, oramos por vocês, estamos do lado de vocês. São nações que, embora seus governos sejam o contrário ao que pensam, eles estão ali para que a maldição não entre na sua nação, porque benditos são os que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Deus não quer amaldiçoar ninguém, mas ele não vai permitir que ninguém se levante contra o seu povo. E não é só o Israel físico, você, Israel espiritual, tem essa proteção do Senhor também. Por isso que quando nós olhamos esses textos, irmãos, em que as nações virão para Jerusalém, elas não vão para Jerusalém para visitar o templo, que não existe mais, elas não vão ali para ver outra coisa, eles vão ali para aprender sobre o nosso Deus. Olha o que diz Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Quando o Senhor atrair essas nações para Jerusalém, aí sim é o acordo de paz. Ali não haverá mais guerra, ali a paz do Senhor vai reinar, porque Jesus já estará no governo dessa cidade. Miqueias capítulo 4, versículo 1 a 3, ele também fala sobre isso. E quando Miqueias retrata, parece um texto repetido de Zacarias, mas não é. Ele mostra o que o Senhor vai fazer também. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecida no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a eles os povos,
e irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, as suas lanças em foices, e uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Deus vai fazer uma mudança muito extraordinária, irmãos. Por isso que o simbolismo desse judeu, o simbolismo dessas nações que ele traz aqui, ele mostra que na realidade esse judeu que ele fala nesse versículo, ele fala de Jesus Cristo. Esse judeu é Jesus que vai vir que veio na linhagem de Judá, que veio da linhagem de Davi, de Judá, e a salvação do mundo de Israel é a igreja, formada por judeus e gentios que vão continuar ou que vão ser frutos de quem foi salvo através de quem cumpriu a missão de Jesus. É tremendo você ver como a palavra se completa, porque são profetas de tempos diferentes, mas a palavra era a mesma, o mesmo Espírito testificava, o mesmo Espírito confirmava que as nações serão atraídas pelo Senhor Jesus para serem salvas. E por fim, a terceira promessa é a promessa de que gentios e judeus se unirão. Diga aleluia. Eles se unirão para adorar o mesmo Deus. Verso 23 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão a orla da veste de um judeu, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos que Deus está com vocês. Irmãos, que tremendo isso. O agarrar a roupa não era uma atitude de insubordinação, não era uma afronta, não era nada disso. Hoje é tido até como uma ação desrespeitosa, mas era naquela época, tanto em Israel como por toda a Mesopotâmia, isso era um sinal de súplica, era um sinal de submissão. Lembra de Saul, quando Samuel ficou chateado com ele, porque ele não destruiu todo o rebanho, poupou o melhor, e quando a ordem de Deus era: destrua tudo dos amalequitas. E Samuel perguntou: por que você poupou? Você não tinha um comando? Pois hoje o Senhor tira o reino das tuas mãos. Ele agarra nas vestes de Samuel, e Samuel prossegue e rasga as vestes de Samuel. Lembra disso? Quando ele agarrou nas vestes, foi uma atitude de submissão, de súplica. Ei, para aí, vamos conversar de novo, vamos rever isso aqui. Mas aquela ordem não era de Samuel, era um comando que vinha de Deus. E quando vem de Deus, irmãos, nós humanos nada temos a fazer. Por isso que essa figura reproduzida aqui na frase que ele está falando se refere aos gentios, que esses gentios, os inimigos de judeus, eles irão procurá-los, aleluias, e vão procurá-los para quê? Para se associar a eles em adoração a Deus. Deus, quando Ele faz algo, irmãos, eles vão levar, eles serão conduzidos até Jerusalém para adorar o Rei dos Judeus. E isso é tremendo. Por quê? Porque a razão da atração dos gentios não é mais para brigar, não é mais para falar mal, não é mais para perseguir, não é mais para querer expulsá-los da sua terra, mas é um sinal de reconhecimento de Deus, que Deus é o Deus dos judeus. Você olha na Bíblia, você tem muitos exemplos sobre isso. Lembra de Esther?
Esther, quando pregou aquele jejum de 3 dias, quando eles iriam exterminar os judeus, tinha um decreto do rei para exterminar os judeus, e ela fez 3 dias de jejum junto com todo o povo judeu que havia ali na província da Pérsia. E ali, quando terminou, o rei revogou aquela lei e deu a eles a autoridade para perseguir aqueles que os perseguiam. E foi tanta autoridade que foi dado que até aqueles que eram gentios, eles se passavam por judeus, queriam ser judeus. Não, nós também somos. O texto diz que eles queriam se passar como se fosse, desejaram ser, queridos, ser servo do Senhor, ser judeu, não na carne, mas nós fomos enxertados na oliveira verdadeira para poder receber da mesma seiva, o mesmo DNA, do mesmo fruto, da mesma bênção do Senhor. E isso é tremendo. Nós não temos que ter ciúmes de Israel. De Israel, queridinho de Deus. Não, hoje nós recebemos das mesmas bênçãos que o Senhor separou para eles. Por isso que a bênção de Deus sobre a sua igreja vai se cumprir também. Como igreja do corpo de Cristo, hoje o Espírito Santo é quem nos conduz a essa presença de Deus. Essa presença do Espírito dentro de nós já é uma dádiva tremenda, porque não existia no passado, mas aqueles que ficaram ali, perseverando, receberam esse dom, receberam a presença do Espírito, para que fôssemos conduzidos, preparados, como ele diz, eu vou também, mas vai como? Não vai de qualquer jeito. O Espírito Santo está em nós para nos conduzir nesse caminho, vai nos levar a ter um testemunho fiel nessa terra. Todos saberão que o Senhor é contigo, para eles poderem bradar como eles bradaram: queremos ir com você. Você não vai mais sozinho. O que Deus quer é que as pessoas olhem a graça, a glória, a presença, a paz, aquilo que reflete a imagem do Senhor nessa terra, para dizer: eu quero ir com você. Aonde que você está encontrando tudo isso? Você disse: vamos, eu vou te levar até a presença dele, mas eu irei também. Não deixe ele sozinho, querido. Ensina o caminho, ensina a maneira de ser liberto, ensina a maneira de ser livre, para que ele também seja conduzido à presença do grande rei. Amém?